na Bíblia, livro de Êxodo. Bom dia com Jesus. Nós estamos no capítulo 28 do livro de Êxodo. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nabade e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um efode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão teu irmão e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmeralda. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirás. E o cinto de obra esmeralda do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra. Igualmente de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavarás essas 2 pedras. Com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro, e 2 candeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de feira as farás, e as candeiazinhas de feira porás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra do efode o farás, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento e 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engates com 4 ordens de pedras, a ordem de um sádio, de um topázio, de um carbúrculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix e de um jaspe. Engatadas em ouro serão nos seus engates. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás
os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás 2 candeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 candeiazinhas de fieira colocadas nos 2 engates, e as porás nas ombreiras do efode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades, no peitoral, na sua borda que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda do efode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do efode por cima, com um cordão de azul para que esteja sobre o cinto de obra esmeralda do efode. E nunca se separará o peitoral do efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do efode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de corta de malha. Será para que não se rompa, e nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estarás. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estarás continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnicas de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e fazer-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão teu irmão e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Fazer-lhes também os calções de linho para cobrir a carne nua, irão dos lombos até as coxas. Fazer-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto,
e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomará as vestes, e vestirá Arão da túnica, e do manto do efode, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do efode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imoralás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o seu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho, e sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial, e sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar e o holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imorarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os seus dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar, e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro e a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante ao Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, e a oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro,
das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel. Os seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as suas vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com ela, para serem consagrados com elas. 7 dias a vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-lo e para santificá-lo, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobrejar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão, até pela manhã, o que sobrejar, queimarás com fogo, não se comerás, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu te tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isso, pois, é o que eu oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerá à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, o cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos oferecereis para falar ali, para falar contigo ali. E ali verei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. O altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro o forrarás. O seu teto e as suas paredes ao seu redor e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos seus 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e o porá diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimarás.
E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimarás. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão farás expiação sobre as suas pontas, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. O resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o círculo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. Da metade do ciclo, quando darem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e serás para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e o porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrares na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morra. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 505, e de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin, e disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santificadas. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será estipado do seu povo. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Tome especiarias aromáticas, estorarque e onixa e gábano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção, e disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será.
Porém, o incenso que fareis, conforme essa composição, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será estipado do seu povo. Que o Senhor continua vos abençoando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.